diz o seguinte, o título da canção é As Três Coroas. Diz assim: uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença, e o seu mal era tão sério que sua coroa de ouro desprezou e então morreu. Outra coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas, que alcançara as suas metas, mas com o passar do tempo o atleta envelheceu. E já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou e também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem as marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje ele reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus, meu Salvador. Hoje, pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta e a de espinhos, ressoa nos meus lábios a pergunta: destas três, qual vale mais? E assim, pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Nós vivemos em um tempo, em um mundo em que a mensagem do Evangelho, ela tem sido esvaziada do seu objetivo principal, que é revelar Jesus como o único Salvador da humanidade. A mensagem do Evangelho, ela tem ganhado ares de pluralidade. Certamente você já ouviu isso, e talvez há aqui entre nós alguém que acredite, por exemplo, na ideia de que todos os caminhos levam a Deus. O importante é fazer o bem. O importante é amar. Tudo vai nos conduzir a Deus. No entanto, esta não é uma verdade. Não é verdade que todos os caminhos levam ao Senhor. Não é verdade que o objetivo da humanidade, o nosso objetivo como seres criados, seja apenas fazer o bem. Não que nós não devamos fazer, nós devemos fazer, mas não é o nosso objetivo final. Na verdade, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem exclusivista. E talvez por isso, ao longo da história, os cristãos são tão rejeitados pela sociedade. Não é algo próprio do nosso tempo. Talvez alguns aqui conheçam exatamente o que está acontecendo com o professor e pastor Tassos Licurgo, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que recentemente foi protocolado um documento que era um abaixo-assinado de alunos que queriam a expulsão do professor, pelo simples fato dele ser cristão, dele se posicionar nas redes sociais defendendo a fé que ele possui, defendendo as verdades que nós cremos, e que tem sido severamente atacado, sendo acusado de racista, de homofóbico, de transfóbico, de fascista. Palavras que no nosso tempo têm perdido o seu verdadeiro significado e ganhado significados diferentes daquilo que são de fato. E, no final das contas, tudo isso porque o documento em si até expressa, ele é cristão e defende abertamente a sua fé. Num espaço público que deve ser preservado o princípio da laicidade, mas a laicidade não é anti-religião, é exatamente o poder expressar aquilo que você pensa, independentemente da sua religião, da sua ideologia, da sua posição política. A laicidade nos garante a liberdade de falarmos e de professarmos aquilo que cremos. Mas ele sofre esses ataques, e isso não é novo, exatamente porque o mundo está em trevas. Na verdade, meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho fere o mundo, porque, como eu disse, ela é uma mensagem exclusivista, porque nós afirmamos categoricamente: há um só Senhor, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo.
Há somente um Salvador, há somente um que é o unigênito Filho de Deus, há somente um que é rei e servo, há somente um que é aquele que enfrentou e derrotou a morte, apenas um que governa sobre tudo e todos, e este é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E esta mensagem é uma mensagem que fere diretamente o coração do homem perdido, o coração daqueles que ainda estão em inimizade contra Deus. Porque essa mensagem, meus amados irmãos, nos tira no centro do centro da nossa própria vida e coloca Cristo no centro de todas as coisas. É sobre esse Cristo que nós queremos tratar essa noite. Como disse, estamos encerrando a nossa série de sermão em Marcos, que nós intitulamos O Rei Servo. Porque sim, Cristo é rei, ele é divino, mas ele assume uma natureza humana, ele encarna e assume uma posição de servo para servir-nos. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele é o maior exemplo de humildade e de serviço para nós. Na última exposição, nós vimos o nosso Senhor Jesus sendo traído por um dos seus discípulos e abandonado por todos os demais. Hoje, nós veremos esse rei que se manifesta, mesmo quando os homens não veem nele beleza nem formosura. Mas o nosso Cristo, ele é notável. Veremos, meus amados irmãos, a partir do texto de Marcos, por exemplo, do capítulo 15 em diante, aliás, do capítulo 14 em diante, que o nosso Senhor Jesus passou por um falso julgamento. Isso fica claro para nós na continuidade da narrativa, quando nós vemos, por exemplo, a partir do verso 53 do capítulo 14, Jesus perante o Sinédrio, enfrentando um julgamento falso. Nós vemos quando Jesus chega perante Pilatos, no capítulo 15, que o nosso Senhor Jesus recebe uma condenação injusta, uma condenação iníqua, e que então passa a ser censurado pelos homens, sofrendo violência, rejeição da sociedade, dos seus próprios amigos, escárnios e vitupério. Ele vai à cruz, e ele sofre a morte que nós deveríamos sofrer, mas ainda assim, ele manifesta na cruz a justiça de Deus, a graça, a misericórdia e o amor de Deus por nós. O nosso Cristo é um Cristo notável, e nós queremos observar esse traslado que é da cruz até o trono. Na cruz, na sepultura e no trono. Esse rei demonstra força, poder e glória. Acompanhe comigo, por gentileza, os versos de número 33 a 39 do capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor bendito, nós te damos graça. Te louvamos porque Tu és o Senhor de toda a glória, e nós louvamos aqui. A honra, a força e a glória sejam dadas ao Rei Jesus. É por causa dele que estamos aqui, Senhor, para render-te graças e louvor ao teu nome. Pedimos que mais uma vez se revele a nós por meio da tua palavra, Senhor. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, fraquezas e pecados, que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aquela sexta-feira não era uma sexta-feira qualquer.
Já seria uma sexta-feira especial, porque era a sexta da preparação para a Páscoa. Mas naquele dia, algo novo estava acontecendo e sendo estabelecido. Um cordeiro diferente estava para ser imolado. Não o cordeiro, o animal em si, mas, como disse João, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante observarmos, por exemplo, no verso 33, que quando chega a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas de trevas e escuridão. Alguns já tentaram explicar isso aqui, disseram, não, foi provavelmente um eclipse que aconteceu. Mas, vejamos, um eclipse ele não dura 3 horas. Um eclipse ele não acontece em tempos de lua cheia, e a Páscoa ela ocorre exatamente na lua cheia. O eclipse, meus amados irmãos, não justificaria, portanto, por que houve essas trevas. Alguns até tentaram dizer que foi uma tempestade de areia, que era muito comum na região, que é muito comum na região, e que de fato escurece todas as coisas, tudo fica impossível de se enxergar, até por dias, não apenas por horas, mas esse período aqui é um período de chuva, portanto, não poderia ser uma tempestade de areia. O que nos leva a crer que, de fato, essas trevas eram uma treva sobrenatural. E nós podemos explicar, João capítulo 1, verso 4, diz que nele estava a vida e Cristo era a luz dos homens. Mas a luz dos homens estava sobre a cruz. Os próprios homens agora crucificaram aquele que é a luz do mundo, aquele que traz em si a essência de Deus, porque Ele é Deus. O nosso Cristo estava pregado na cruz. E não por alguns instantes apenas, mas por horas. Diz o verso 34 que a hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Vimos na última exposição de Marcos que o Senhor foi traído por Judas. Que os seus discípulos o abandonaram, mas o interessante é que na cruz ele não chama pelos seus discípulos. Ele não diz: Pedro, você me negou. Ele não diz: Judas, você me traiu. Ele não clama pelos seus amigos, ele não clama por justiça, mas ele clama por Deus. Ele diz: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? A cruz de Cristo, meus amados irmãos, representa exatamente o castigo que deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados. Cristo, sem pecado algum, como disse o autor aos Hebreus, que sendo tentado em todas as coisas, permaneceu sem pecado, foi à cruz por conta dos meus e dos seus pecados, das nossas transgressões, das nossas mentiras, das nossas inverdades, das nossas cobiças, dos nossos adultérios. Todos os nossos pecados caíram sobre Cristo. O próprio profeta diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Cristo na cruz levava os nossos pecados, mas talvez ainda não tenha sido tão dolorido quanto olhar e contemplar que Ele foi desamparado pelo Pai. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 3 diz: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não apenas porque foi rejeitado pelos homens, mas rejeitado pelo próprio Deus. E este é um brado, é um grito que nós que estamos em Cristo jamais poderemos dar. Porque Cristo foi rejeitado pelo Pai, para que eu e você jamais fôssemos rejeitados por Deus. Pelo contrário, nele nós fomos feitos novas criaturas, em Cristo nós fomos aceitos como filhos de Deus, não mais inimigos de Deus, não mais filhos da ira de Deus, mas aceitos por Deus em Cristo Jesus, porque Ele sofreu o desprezo de Deus em nosso lugar.
na noite mais sombria, na noite mais escura da sua alma, na solitude do seu quarto, no momento mais íntimo, e que você se vê abandonado por tudo e por todos, você jamais poderá dizer: meu Deus, por que me desprezastes? Por que me desamparastes? Porque o Senhor está conosco em todos os tempos. Aliás, esse é o nome de Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Meus amados irmãos, versos 37 e 38 diz que: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Naquele instante, o véu que dividia o templo entre o santo lugar e o santíssimo lugar, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, no Yom Kippur, para oferecer a Deus o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo, foi rasgado. Não existia mais impedimentos. Quando se diz véu, na nossa perspectiva, a gente imagina um véu fininho, né? Talvez uma cortina fina, mas não é a aplicação para o véu do templo. O véu do templo, ele era espesso, havia uma forragem bastante espessa, para que ela fosse pesada e, de fato, impedisse de que as pessoas vissem, inclusive, o que acontecia dentro do Santíssimo Lugar, quando Deus descia na nuvem, né? Na Shekinah de Deus, ou seja, na glória de Deus, para consumir o sangue que era derramado sobre a tampa do propiciatório. Mas Cristo na cruz, Ele agora faz com que esse véu, ele se rasgue de alto a baixo, simbolizando exatamente o ato de Deus, que é um ato divino, de rasgar o véu, de trazer-nos para a sua presença. A mensagem do cristianismo, ela é exclusiva porque ela não fala sobre o que você deve fazer para chegar a Deus. Pelo contrário, nós não somos salvos pelo que fazemos, nós não somos salvos pelas obras. Paulo disse isso escrevendo aos Efésios: vocês são salvos pela graça de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. E, meus amados irmãos, é o favor de Deus que vem e nos traz para a sua presença, e agora não há mais impedimentos para nos achegarmos à presença de Deus. Como disse o autor aos Hebreus, agora Cristo abriu um novo e vivo caminho que nos conduz até a presença dEle. Não há mais impedimentos, como, por exemplo, hoje à noite. E eu tenho certeza que você apenas não tem a convicção, mas também já sentiu a presença do Senhor no nosso meio, porque sim, onde o povo de Deus está ajuntado para louvar o Senhor está no nosso meio. Meus amados irmãos, por fim, no verso de número 39, nós vemos o brado do centurião, ou então a percepção que ele tem. Ele diz no verso 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Não é curioso que a primeira pessoa no livro de Marcos que vai confessar de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque até os apóstolos já tinham confessado e crido que Jesus era o Cristo prometido, aquele que haveria de vir, mas até então eles ainda não tinham tido a percepção de que Jesus era divino, de que Jesus era o Filho de Deus, mas é exatamente um centurião, um gentil, alguém que não era um judeu, alguém que não fazia parte do povo de Deus, um romano, aquele que estava responsável pela execução do Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que vai confessar e dizer: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Essa expressão verdadeiramente, no original grego, é um adjetivo de intensidade. Ele está dizendo que não há dúvidas, certamente é uma certeza plena de que Cristo é o Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Um romano naqueles dias dizendo isso? Somente César é Senhor. E somente César é divino porque ele era descendente de Augustus. Mas o soldado romano está deixando tudo para trás e dizendo: verdadeiramente, este homem é filho de Deus.
Na cruz, nós podemos enxergar e observar que Cristo, apesar da morte e apesar da sua humilhação, tem poder para salvar. Mesmo um gentil, mesmo aquele que era o seu executor. Meus amados irmãos, de fato o mundo anda em trevas e a humanidade rejeita a Cristo e a mensagem do Evangelho. Não é difícil você tentar falar do Evangelho de Cristo para alguém e a pessoa logo mostrar desinteresse. Ela diz, não, depois a gente conversa sobre isso, outro dia eu vou na igreja. Não, deixa, a gente conversa sobre esse assunto em um outro momento, agora eu estou ocupado, estou apressado. É uma rejeição do Evangelho do Senhor. Outros dizem que essa mensagem é uma mensagem dura, é uma mensagem preconceituosa. Falar de pecado dos nossos dias é agressivo. Mas a verdade é que a mensagem do Evangelho ela não pode ser diluída pelo nosso tempo. E não pode ser diluída pelas falsas verdades que o mundo acredita. Porque o mundo está em trevas. E somente a verdade do Evangelho é que pode trazer luz ao mundo. A verdade é que o mundo vive buscando em si mesmo a luz para os seus próprios caminhos, e é por isso que eles acabam caindo na escuridão das suas próprias escolhas, na escuridão das traições, nas trevas das desilusões, na escuridão do descontentamento, na escuridão dos prazeres passageiros, achando que estão caminhando em luz, achando que estão sendo autossatisfatórios, mas na verdade, meus amados irmãos, estão em trevas. Precisam da mensagem do Evangelho. O centurião teve a oportunidade de ver Cristo na cruz, ver a mensagem da cruz de fato com os seus olhos, mas nós precisamos anunciar a mensagem da cruz para que o mundo receba a mensagem da cruz com os seus ouvidos. E para que creiam que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E que somente assim, meus amados irmãos, poderão alcançar a salvação e o perdão para os seus pecados. A verdadeira igreja de Cristo, meus amados irmãos, ela é a anunciadora dessa verdade. A verdadeira igreja de Cristo não é a igreja mais rica, não é a igreja mais pomposa, não é a igreja mais cheia, não é a igreja mais bonita. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja que anuncia que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que apenas por Ele nós temos acesso a Deus. Portanto, nós temos a única mensagem que é capaz de trazer luz ao mundo. Como disse o profeta Isaías, capítulo 9, verso 2, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A igreja é a luz do mundo, porque ela possui o Evangelho da verdade, o Evangelho que traz luz à sombra da alma dos homens. Mas o nosso segundo ponto é sair da cruz e ir para o sepulcro. Mas o sepulcro aberto, onde nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele tem força, porque Ele é mais forte do que a morte. No capítulo 16, verso 1 em diante, diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. No sepulcro aberto, o Senhor demonstra a sua força porque Ele é mais forte do que a morte. Meus amados irmãos, o domingo, o dia do Senhor, não é um dia comum. E nós jamais vamos cansar de dizer isso. Até que essa verdade entre de verdade na mente e nos nossos corações. Veja o verso de número 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desmontar do sol, foram ao túmulo. No original está assim: e logo cedo, no primeiro raiar do dia, no dia logo após o sábado. No dia logo após o dia do descanso. No primeiro dia da semana. O domingo, ele não é um dia comum porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor. O domingo não é um dia comum porque o domingo é o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes de maneira definitiva. O domingo não é um dia comum porque lá em João capítulo 1 nós vemos que foi no domingo que o Senhor fez a revelação do fim de todas as coisas. O domingo não é um dia comum porque é o dia que o Senhor separou para o ajuntamento do seu povo. O domingo não é um dia comum porque desde a antiga aliança as principais festas eram realizadas no domingo, no primeiro dia da semana, no dia imediato ao sábado. Não é um dia qualquer. Não é o seu dia. É o dia do Senhor. E há uma razão para isso. Porque o nosso Deus é o Deus que determina isso. É o dia em que, meus amados irmãos, ao abrir os nossos olhos, nós devemos lembrar, foi numa manhã de domingo assim, num dia glorioso como este, que o sepulcro estava aberto. Que aquele que se doou em meu lugar demonstrou a sua força vencendo a morte, como diz o verso de número 6, que diz, o anjo diz, ele ressuscitou, ele levantou-se, ele se ergueu da sepultura. Meus amados irmãos, de quem mais nós podemos dizer isso? De quem mais nós podemos dizer que venceu a morte? De quem mais nós podemos dizer que é mais forte do que a própria morte? Observe o verso de número 6, diz, ele, porém, falando sobre o anjo, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Marcos tem todo o cuidado aqui de mostrar que essas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas estavam no túmulo correto. Elas não foram para o lugar errado não, inclusive se vocês observarem, o verso de número 47 do capítulo 15 diz, ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Elas sabiam onde Jesus estava. Mas quando elas chegam lá, o anjo também sabe a quem elas procuravam. Ele diz, você está buscando por Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que nasceu na região de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Meus amados irmãos, o túmulo estava vazio e não há dúvidas para nós. Porque depois Jesus vai aparecer aos seus discípulos e vai aparecer a multidões, não apenas como um fantasma, não apenas como um espectro. Não era algo que, eu acho que eu tive a impressão que eu vi alguém parecido com Jesus. Como há por aí, né? Alguém que diz, ninguém acredita que Elvis morreu. Né? É tanta foto de Elvis por aí, de Michael Jackson. Mas Jesus, ele foi visto de fato. A ponto dele mostrar as feridas da sua mão para os seus próprios discípulos e dizerem, vocês não creram na mensagem das mulheres. Agora vocês creem? Porque o próprio Tomé disse, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou quando eu tocar no seu lado ferido, nas marcas dos pregos. E Jesus, toque aí, Tomé, seu incrédulo. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós vivemos como Tomé. Porque confessamos com os nossos lábios que cremos que o Senhor ressuscitou, mas não vivemos como se Ele fosse o Senhor das nossas vidas.
Porque onde é que está você no dia do Senhor? Que não é o Senhor, o seu dia, mas é o dia do Senhor. Onde é que estamos nós, meus amados irmãos, quando o Senhor exige de nós amor e obediência à sua palavra, mas nós somos desobedientes? Como é que podemos, de fato, professar que cremos que o nosso Senhor vive, mas vivemos como se Ele estivesse morto? Porque vivemos para fazer as nossas próprias vontades, para satisfazer os nossos corações, para vivermos a nossa vidinha da maneira que nós achamos correto, mas não da forma que o Senhor determina na sua palavra. Porque Ele disse que nós devemos ser humildes, mas nós somos orgulhosos. Porque Ele disse que nós devemos amar uns aos outros, mas nós encontramos motivos para vivermos intrigados. Porque Ele disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós amamos todas as coisas no lugar de Deus. Agora, meus amados irmãos, vejam o verso de número 7 e 8. O anjo diz àquelas mulheres: vocês devem ir aos discípulos e a Pedro em especial, para avisar que Jesus está indo diante deles a Galileia. Jesus vai se encontrar com eles lá. E essa é uma mensagem de esperança. Aqueles homens não creram nas mulheres. Outros evangelhos vão relatar que eles até correram para o túmulo para ver se era verdade. De forma que Pedro sai correndo na frente, mas João, que é mais jovem e mais ligeiro, ultrapassa Pedro e chega primeiro no lugar do túmulo. Meus amados irmãos, Jesus ressuscitou porque Ele é mais forte que a morte. A verdade da ressurreição de Cristo é a notícia mais esperançosa que um crente pode receber e na qual nós podemos acreditar. Porque é a verdade que, se Ele venceu a morte, então nós também vencemos a morte. Paulo explica isso escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas no versos 20 e 21 deste mesmo capítulo ele diz: mas de fato, é verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, Jesus Cristo. Nem mesmo a morte pode vencer a igreja de Cristo. Nem mesmo a morte pode nos vencer. Isso não significa dizer que nós não podemos passar pela morte. Muitos de nós passaremos se o Senhor não retornar até lá. Mas, meus amados irmãos, venceremos a morte, porque Cristo é a primícia, o primeiro dos que ressuscitaram. E todos aqueles que morreram confiando em Cristo e recebendo essa verdade, podem ter a convicção de que um dia ressuscitarão também, para receberem seus corpos glorificados e para viverem para sempre na presença do nosso Deus. A morte, meus amados irmãos, por definição, é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Quando nós nos deparamos com a morte, a notícia é simples. Há uma condição em que nós ainda estamos, que é a presença do pecado em nossas vidas. Mas, meus queridos, Cristo já resolveu este problema por nós. Então nós podemos cantar, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 a 57, ele diz: onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já triunfamos sobre o mundo, nós já triunfamos sobre a nossa carne, nós já triunfamos sobre o diabo, nós triunfamos sobre a morte, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele vence a morte em nosso favor. A morte não o deteve, não conseguiu acorrentá-lo, porque Ele é mais poderoso e mais forte que a morte. E finalmente, meus amados irmãos, chegamos ao trono. Na cruz, Ele mostra que tem poder para salvar. No sepulcro aberto, Ele mostra que é mais forte do que a morte. E no trono, a maior de todas as glórias. Veja o verso de número 19 do capítulo 16, diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
nosso Cristo não apenas vive, Ele está vivo. E nós podemos cantar aquela verdade, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas a verdade também, meus amados irmãos, é que mais do que vivo, o Senhor está governando todas as coisas. Os três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, mostram já no final dos seus evangelhos que de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus. Todos eles falam sobre a ascensão de Cristo. Ninguém mais ascendeu aos céus. Ninguém mais venceu a morte. Ninguém mais foi digno de tomar a chave da morte e do inferno. Ele ascende aos céus e Ele toma a direita da majestade de Deus, porque Ele é colocado acima de todos, acima dos homens, acima dos anjos, porque Ele é igual a Deus, porque Ele é Deus. Essa mensagem do verso de número 19 mostra exatamente a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que Ele é divino, um ser divino que assume a natureza humana. E sim, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. De forma que essas duas naturezas não se confundem, que não se misturam. Mas há nele essas duas naturezas. Nós não sabemos explicar, mas nós podemos crer, porque a palavra do Senhor nos diz isso. Meus amados irmãos, Ele foi posto em lugar de governo do mundo inteiro. Lá em Mateus capítulo 28, versos 18, Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há dúvidas de que o Senhor, Ele é poderoso e Ele há de voltar, que Ele está em majestade, em glória. Cristo Jesus, o nosso Rei, é aquele de quem Paulo fala, escrevendo na 1 Timóteo, capítulo 3, 16, dizendo: evidentemente grande é esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele é o nosso Cristo, é o nosso Mestre, aquele de quem João fala em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, dizendo: quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é exaltado e glorificado sobre todos, em Apocalipse capítulo 5, meus amados irmãos, verso 11 a 14, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e honra, e glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Na cruz, como eu já disse, o Senhor tem poder para salvar. Na sepultura é mais forte que a morte, mas agora, no trono do céu, Ele manifesta a sua glória. E Ele retornará, meus amados irmãos. E essa é a verdade esperançosa. Que apesar das lutas, e apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, e apesar do mundo em trevas, e apesar do aparente caos do mundo, o nosso Senhor que governa todas as coisas, Ele voltará. E diz a palavra do Senhor que todo olho verá, e todo joelho há de se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Concluindo, meus amados irmãos, porque devemos crer que o cristianismo está correto, porque somente o cristianismo traz a mensagem que traz vida e luz à humanidade. Porque é a única mensagem verdadeira.
Nenhuma outra mensagem de nenhuma outra religião, de nenhuma outra doutrina, seja uma doutrina social, política, enfim, pode trazer vida e luz para o homem perdido. Assim como trouxe luz e vida para os nossos corações. Meus amados irmãos, porque devemos crer que o cristianismo é a verdade? Porque possui a mensagem de Deus que move, em que Deus se move em favor dos homens. Todas as religiões dizem, você deve fazer algo para ser feliz. Você deve fazer peregrinações para alcançar a iluminação. Você deve fazer meditações para alcançar, aliar os chakras e alcançar a essência superior. Mas a mensagem do cristianismo não é sobre o que nós fazemos para sermos salvos, mas sobre o que Deus fez para nos salvar, para nos livrar do poder da morte e do diabo, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. É o braço de Deus que se estende para resgatar pecadores como eu e como vocês. Porque Cristo é único, porque somente Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Porque somente Jesus Cristo se fez servo, deixando toda a sua glória. Porque somente Ele foi obediente a todas as coisas e permaneceu sem pecado até a morte e morte de cruz. Porque somente Jesus Cristo se entregou na cruz em nosso favor, porque somente Ele enfrentou a morte no nosso lugar, porque somente Ele venceu a morte, para que eu e você também pudéssemos vencer a morte, porque somente Ele ascendeu aos céus, porque somente Cristo está assentado à direita de Deus, porque Ele um dia voltará para estabelecer o seu reino de justiça, de paz e de amor. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusivista, somente Cristo. E essa é uma verdade da época da Reforma Protestante. Solos Cristos, somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade, somente Ele é a vida, somente Ele é o pão da vida, somente Ele é a água viva que mata a sede que nós temos de Deus. Somente Ele é o alfa e somente Ele é o ômega, o início e o fim, aquele que esteve morto, mas que agora está vivo. Somente nós, meus amados irmãos, os verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, podemos confessar aquilo que está no credo apostólico, que diz: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Que cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, que desceu à mansão dos mortos, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Somente somos nós aqueles que podem dizer que cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Universal, a verdadeira igreja, que acreditamos e cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, porque essas são as verdades da palavra de Deus. Nós cremos nestas verdades, meus amados irmãos, porque nós cremos em Jesus Cristo, em tudo que Ele conquistou por nós, porque Ele é o nosso Rei, o Rei que se fez servo, que nos governa, que dirige as nossas vidas e que exige de nós serviços, diaconia, serviço a Ele e uns aos outros. Nós somos a verdadeira igreja, a igreja verdadeiramente de Cristo. Catolicidade, essa palavra, significa dizer apenas que a igreja de Cristo agora não está mais restrita a uma nação como era na antiga aliança, os judeus, mas que agora todos os homens de todas as raças, de todas as tribos, de todos os lugares do mundo, aqueles que ouvem o Evangelho, que podem crer nessa verdade, que são recebidos, meus amados irmãos, como filhos de Deus. Como diz Apocalipse no capítulo 21, que ali na Nova Jerusalém entraram homens de todos os lugares da terra. Isso é catolicidade.
Não existe catolicidade exclusiva. A verdadeira igreja de Cristo é onde o Evangelho de Cristo está presente. Onde as verdades que ouvimos essa noite é anunciado, onde Cristo e somente Cristo é anunciado como único mediador entre Deus e os homens, único consolador, único caminho que nos conduz a Deus, único intercessor dos homens. Somente Cristo, somente Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o nosso Rei é o Rei que governa todas as coisas e cada aspecto das nossas vidas, Senhor. Te louvamos porque o nosso Rei deixou toda a sua glória para se fazer homem. E como nós, Ele, ó Deus, assumiu a natureza humana.